Boa noite, bem-vindos ao Jornal Principal. A seguir, veja os destaques. Perícia da Amnistia Internacional conclui que mulher morta por supostos membros das Forças de Defesa e Segurança foi executada com 36 balas da KPM. 5 cidadãos ruandeses, entre eles figuras ligadas ao regime de Paul Kagame, assassinados em Moçambique. A remoção de postes de energia gera revolta na cidade de Machixe, província de Inhambane. Vamos atualizar as notícias. Uma perícia da Amnistia Internacional afirma que a mulher que aparece no vídeo que está a correr nas redes sociais foi espancada brutalmente com um pau de madeira e executada com 36 balas de AKPM. Espera! Estou a tirar também, vou ter vergonha. Vamos! Vamos! Sai daí! São gritos de uma mulher indefesa, humilhada e agredida com brutalidade por supostos homens das Forças de Defesa e Segurança que, a princípio, a deviam proteger. Como se não bastasse, a vítima, que aparenta estar grávida, foi executada com 36 tiros de metralhadora. Chega! Da puta, pá! Segundo a análise laboratorial da Amnistia Internacional, que aponta o ato como uma clara violação dos direitos humanos. Para o diretor do MISA Moçambique, Ernesto Nhanala, houve uma ação desproporcional na medida em que a mulher não representava perigo. Não havia motivo de usar força onde não há força. Há um princípio de uso proporcional da força, mesmo no contexto operativo de que eles estavam a lidar. Tratava-se de uma pessoa indefesa, sob o ponto de vista de meios proporcionais. Mesmo que ela fosse suspeita, era interessante que ela tivesse sido recolhida igual que os outros para entidades apropriadas de investigação criminal. Em relação à reação do governo, Ernesto Nhanala diz que emitir um comunicado não basta, é preciso que haja responsabilidade dos envolvidos na ação, sob pena de transformar toda a população de Cabo Delgado em insurgentes. Neste momento não se sabe efetivamente de que se trata, quem é aquela mulher, o que é que terá feito. É esse tipo de respostas que é a investigação que o Ministério da Defesa deve fazer. Para mim, não basta o comunicado em si. O comunicado veio a fazer as mesmas lamentações, das quais nós, como cidadãos, iríamos fazer. Veio simplesmente a levantar as mesmas questões. O que nós queremos e esperamos é que o Ministério da Defesa possa trazer os resultados e nos diga o que aconteceu, quem são aquelas pessoas, são efetivamente militares ou não, e sendo militares, quais são os procedimentos que vão ser tomados para situações desta natureza não voltem a acontecer, sob pena de transformar toda a população em insurgente. Isso é mau. Segundo a Amnistia Internacional, o vídeo apareceu pela primeira vez nas redes sociais esta segunda-feira, mas foi compartilhado em telefones no dia 7 de setembro, o dia que provavelmente foi filmado. A ação coincidiu com a grande operação de militares do governo para a retirada de insurgentes em Awassi e Diaca. O difícil acesso ao local onde a mulher foi executada por supostos homens das Forças de Defesa e Segurança em Cabo Delgado pode dificultar uma
investigação independente para apurar os factos, diz a Ordem dos Advogados e a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. A Ordem dos Advogados criou uma comissão independente para investigar as circunstâncias da morte da mulher que foi espancada e executada por supostos homens das Forças de Defesa e Segurança em Cabo Delgado. A semelhança do órgão que reúne advogados de todo o país, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos também pretende investigar o caso. Mas estas duas instituições receiam que o difícil acesso ao local possa comprometer uma investigação profunda, na medida em que a região está tomada pelos militares e o acesso é limitado. Como eu disse, é uma comissão criada ao nível da Ordem que está a acompanhar, produz os seus relatórios de forma periódica, mas a questão da insegurança que se vive no local não tem permitido fazer uma intervenção efetiva no local. Esta questão não se pode olhar sob o ponto de vista de uma resolução imediata. A Ordem dos Advogados não tem nenhuma ilusão de que a solução de Cabo Delgado passa necessariamente por uma intervenção de 2 ou 3 dias. Nós, como Comissão Nacional de Direitos Humanos, temos uma preocupação adicional na medida em que aquelas imagens são colhidas em locais onde o acesso ainda é difícil. Estamos a falar, por exemplo, de Mocimboa da Praia, Macomia e Kisanga, onde a autoridade civil praticamente não existe. Sabemos de que a administração, os setores da justiça, saúde, educação, procuradoria, estão portanto, a funcionar em distritos vizinhos. Isso significa que a autoridade civil, como a Procuradoria, como a própria Comissão Nacional, tem difícil acesso a esses locais. Sendo assim, não sabemos quanto tempo isso vai prolongar. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos exige que o Estado crie mecanismos para que os peritos se façam ao local e realizem o seu trabalho com segurança. Isso pode dificultar a nossa ação no terreno e vai também permitir, a médio e longo prazo, o desaparecimento de vestígios que podiam ajudar no esclarecimento da situação. Portanto, neste momento, a nossa preocupação é a criação de condições mínimas de segurança que possa permitir que entidades como a Comissão, como a Procuradoria e outras entidades de investigação possam penetrar nos locais onde aquelas atrocidades são alegadas para poderem colher informações que podem consubstanciar o relatório final e assim determinar o que está a acontecer de facto. Já a Ordem dos Advogados faz um apelo à solidariedade internacional para reconhecer a gravidade do problema, de modo a que intervenha para travar o terrorismo em Cabo Delgado. Olhamos com muita esperança estes últimos atos que temos visto de mobilização, quer internacional, acompanhamos agora a partir de algum órgão de informação que, por exemplo, o Parlamento Europeu também está a olhar para esta questão com alguma preocupação e julgamos que se todos nós interagirmos e, acima de tudo, trocarmos informação com um pouco mais de clareza, provavelmente este seja um problema de resolução a médio ou curto prazo. As duas entidades repudiam os atos bárbaros dos supostos militares e afirmam que a ação não caracteriza o modus vivendi dos moçambicanos. 5 cidadãos de nacionalidade ruandesa, entre eles figuras ligadas ao regime de Paul Kagame, foram assassinadas em Moçambique de 2012 a 2020 corrente. 2 destas vítimas foram executadas na última semana. De assassinatos de cidadãos de nacionalidade ruandesa ainda não foi esclarecida. E com as recentes execuções ocorridas na última semana, sendo uma na quinta-feira e outra na sexta-feira, reavivam o medo dos membros desta comunidade em Moçambique. Vamos ao rescaldo dos assassinatos. Teogene Turantins foi morto a 18 de outubro de 2012 e o seu corpo foi encontrado a flutuar numa praia da cidade de Maputo. Durante a sua direção no Banco de Desenvolvimento Ruandês entre 2005 e 2007,
Turantzins teria participado num rombo financeiro originado por saques destinados aos negócios da Frente Patriótica do Ruanda, RPF, partido no poder e liderado por Paul Kagame. Até à altura da sua morte, Turantzins desempenhava a função de vice-reitor na Universidade de São Tomás de Moçambique. Los Baziga, que era presidente da comunidade ruandesa em Moçambique, foi assassinado a 26 de agosto de 2019, no município da Matola. Segundo as autoridades policiais, o assassinato foi cometido por 2 indivíduos que dispararam à queima-roupa contra a vítima. Baziga, que morreu no local, já tinha sido alvo de outras tentativas de assassinato em 2016 e alegava ser vítima de perseguição política. Kunzuruanda Floriano. A vítima teria sido interpelada por 4 indivíduos armados que se faziam transportar numa viatura sem matrícula. Segundo reportamos na passada segunda-feira, a vítima refugiou-se numa casa vizinha, onde os criminosos viriam a executá-lo com 5 tiros. A comunidade ruandesa em Moçambique associa assassinatos a perseguições protagonizadas por esquadrões de mortes ligados ao regime de Paul Kagame. Moçambique conta atualmente com 5.000 refugiados ruandeses, na sua maioria comerciantes. O governo ruandês, através do presidente Paul Kagame, já havia solicitado a extradição de cerca de 10 cidadãos da etnia Hutu, indiciados de terem participado no genocídio de 1994, que culminou com a morte de 1 milhão de cidadãos da etnia Tutsi. Entretanto, os governos de Moçambique e de Ruanda continuam sem acordo para a extradição de cidadãos acusados de envolvimento no genocídio. O governo de Kigali entregou no ano passado ao executivo moçambicano a lista de pelo menos 10 cidadãos que acredita que estejam a viver em Moçambique. A intenção ruandesa voltou a ser abordada em julho passado, em Kigali, durante as conversações oficiais entre o presidente Filipe Nyusi e o homólogo ruandês. Na ocasião, Filipe Nyusi assegurou não haver ainda qualquer acordo, acrescentando que há avanços para a viabilização da extradição. Apesar do processo de reconciliação ter iniciado há cerca de 2 décadas, o governo de Kagame não prescinde da extradição dos cidadãos em causa. Foram neutralizados 31 migrantes ilegais de nacionalidade malauiana na província de Tete. São cidadãos que exerciam as suas atividades na vizinha África do Sul e que se viram obrigados a abandonar a terra durante devido às medidas restritivas da pandemia da Covid-19. Os cidadãos, ora detidos na 5ª Esquadra da PRM na cidade de Tete, foram surpreendidos na portagem caçoente que se faziam transportar em 2 viaturas de marca Toyota Yaris com destino a Zobwe, onde seguiriam para o país de origem, a República de Malawi. Segundo os motoristas dos transportes semicoletivos de passageiros, no qual transportava os 31 imigrantes ilegais, afirmam que inocentemente não sabiam a proveniência dos seus passageiros. É assim, quando o carro está na bicha, nós como motorista, estamos sentados no sítio a esperar o carro encher, nós a ganhar tempo. Eles entraram em termos de linguagem, eles falam chewa. Você não suspeitou que não fossem nacionais e não procurou saber se a polícia perto para perceber se eles já estavam legal ou não? Isso nós não sabíamos, porque na praça, os chefes já sabem na praça, Na praça é assim, nós estamos a esperar os passageiros. Passageiros saem num sítio, são diferentes, tá vendo, Por isso nós não sabíamos se são o quê? São maraianos. Estou aqui no comando
através de levei Malaiano no retiro para Zobo. Sim, eu não sabia porque eu carrego na praça, na bicha. Então, tinha ausentado para almoçar. No tempo de almoço, recebi o telefonema com os engreadores na praça que o seu carro está cheio. E o outro já encheu, vem a seguir o seu carro, já está enchido também. Eu tinha 10 Malaiano. Não cheguei de conseguir ver porque o engreador que controla o carro no sol falou que o carro já está cheio. Os motoristas, ora detidos, dizem que já exerciam essa atividade há bastante tempo e nunca tinham deparado com algo de género. Tenho 3 anos assim, a fazer rota até Tesobo. Sim, por enquanto agora, o boss já tem informação a partir de ontem, às 9 até agora estamos aqui à espera dos resultados. Eu faço sempre essa rota de Zobo, de cidade para Zobo, há muito tempo. No terminar para Zobo, o nosso praça. Sim. Os mesmos apelam aos transportadores que se fazem a rota cidade de Zobo à observância dos seus passageiros, de modo a não cometer o mesmo erro. Sim, é o seguinte, vou informar para meus colegas para informar, quando ver esse tipo de pessoas, tem que aproximar o posto policial que está dentro da paragem para informar, para conseguir verificar se tem documento ou não, para nos fazer entregue, para conseguir carregar para o destino, para não evitar problema no caminho. Nós, como motorista, para evitar esses problemas, tem que perguntar a esses nossos passageiros se esses todos têm documentação. Se não tem documentação, é melhor o quê? Pedir a esses passageiros descer. Ou chamar os polícia para ver essa pessoa. Porque aí no nosso prazo tem polícia. 31 imigrantes ilegais detidos na 5ª Esquadra da PRM na cidade de Tete, provenientes da África do Sul com destino a país de origem, a República do Malawi. As autoridades da migração na província de Tete dizem que os cidadãos malauianos detidos não possuem documentos para circulação e permanência no país. O Provincial de Migração em Tete diz que a neutralização dos 31 imigrantes ilegais na cidade de Tete surge no âmbito de trabalho intensivo levado a cabo pelo Senam e a Polícia da República de Moçambique. Trata-se de cidadãos de nacionalidade malauiana provenientes da República da África do Sul com destino a país de origem Malawi. Segundo a porta-voz da Direção Provincial de Migração de Tete, Amélia Direito, diz que os imigrantes clandestinos, ora retidos, não possuem documentação que permita a sua circulação nesta parcela do país. Feita a declaração por eles, esses cidadãos malauianos, eles diziam que queriam voltar para casa, mas constatou-se que 10 ostentavam passaportes, mas não efetuaram movimento migratório e 21 não ostentavam nenhum documento de viagem. E também para entrar cá no território nacional carece de autorização de Sua Excelência Ministro do Interior, porque neste momento que estamos face à situação de calamidade pública. A porta-voz dos Serviços Migratórios de Tete diz que, neste momento, há um trabalho em curso junto com as autoridades de saúde para posteriormente repatriar os imigrantes clandestinos para a zona de origem. E, neste momento, estão a decorrer todos os procedimentos com outras entidades competentes para o seu repatriamento, que é para o país de origem, que é o Malawi, e dizer que foi solicitado à Direção Provincial de Saúde para o rastreio da pandemia e aguardamos o resultado porque estamos face à Covid-19. Entretanto, Amélia salientou que a sua corporação vai continuar a intensificar a fiscalização multissetorial com vista a estancar a situação de entrada de imigrantes ilegais nesta parcela, tido como corredor de Interland. Dizer que há uma província que faz fronteira com 3 países de Interland, as pessoas sempre tentam usar a nossa província para alcançar outros países, mas a Direção Provincial de Migração de Tete está a intensificar ações de fiscalização para desencorajar a entrada desses imigrantes ilegais a nível da província. E também está a trabalhar em colaboração com outras áreas, que é a PRM, a saúde e outras áreas, para desencorajar a entrada desses imigrantes ilegais a nível da província. Refere-se que os imigrantes ilegais mais frequentam a cidade de Tete com objetivos obscuros são de nacionalidades etíope, malauiana e paquistanesa. Com as imagens de Dalton Gandara, Augusto Dias para a TV Sucesso. A remoção de postes de energia elétrica na cidade de Machixe, província de Inhambane, gera revolta a 33 famílias que há muito tempo aguardam por energia da empresa pública Eletricidade de Moçambique.
São famílias do bairro Nhambígua 3, na cidade de Machixe, que decidiram reivindicar aquilo que há anos esperam nas suas casas. A corrente elétrica da rede nacional. Até a última segunda-feira existia uma esperança com postes que tinham sido implantados pela Eletricidade de Moçambique. Para o seu espanto, esta terça-feira, a mesma empresa decidiu remover todos os postes sem nenhuma explicação. Fato que deita abaixo o sonho de ver as lâmpadas acesas pela primeira vez nas casas das famílias. A EDM veio colocar postes no ano passado, porque era mês de votação. Agora vieram tirar de novo. Nós estamos cansados de usar lanterna, usar telefone, só queremos energia. Nós temos azar, sempre não temos energia. Vieram remover postes sem nenhum aviso com a população. Quando vieram colocar postes, falaram conosco de que queremos pôr energia. De repente, trazem carro, vêm remover postes. Isso não é bom, porque nós também pertencemos ao povo moçambicano, pertencemos à Frelimo. Nós também queremos energia nesse bairro. A zona que há preocupação muito é aqui perto aqui. Quase é uma ilha. 30 e tal casas não tem energia. As pessoas ficaram assim numa de que agora que tem posto, há um dia desse, há de vir montar energia. Já ontem vieram tirar 4 postos. Eu a ver. Já isso aí, é muito triste. As famílias falam de corrupção exacerbada na Eletricidade de Moçambique para acesso à energia da rede nacional. Afirma que no bairro Nhambígua 3 existem casas recentes que foram iluminadas depois dos proprietários pagarem valores cobrados pelos funcionários da Eletricidade de Moçambique na Machixe. Tem alguns que pedem dinheiro, tem alguns que dizem nós podemos puxar energia para a tua casa quando você tem 20, 30 mil. Não temos esse dinheiro nós, não temos. Não vamos tirar, mas sim vamos pagar o dinheiro normal quando chegar a vez. Queremos energia. Nós estamos a ser cobrados 30 mil, mais contrato fica 33.500. Nós não somos cidadãos moçambicanos? Isso aí, até agora fico confuso, porque não temos energia. Está vendo? Tem energia aqui. Naquela casa não tem energia, mas a seguir lá há energia. Nessa zona somente que não tem energia. Está vendo? Aqui é uma ilha. Já não sei, mas quem dificulta é o secretário da zona. Como forma de mostrar a sua indignação pela remoção de postes de transporte de corrente elétrica, as famílias dirigiram-se à casa do secretário do bairro, Alfredo Macamo. Este, por sua vez, quando se apercebeu da presença dos manifestantes e da nossa equipa de reportagem, escondeu-se. A mulher é que recebeu as famílias. O secretário do bairro só deu a cara minutos depois para se juntar à equipa da Eletricidade de Moçambique, área operacional da cidade de Machixe. E a Eletricidade de Moçambique, na Machixe, diz que removeu os postos para atender a uma situação de emergência e promete fazer a reposição dentro de 20 dias. A presença da TV Sucesso no bairro Nhambígua 3 para cobrir a manifestação das famílias face à remoção de postes pressionou as estruturas locais e até municipais. A Eletricidade de Moçambique foi notificada de emergência para se fazer a unidade residencial. Antes de ir a fundo da questão, primeiro a única empresa provedora de energia deu mão à palmatória. Eu vou pedir desculpa à população de acho que não houve uma harmonia em termos de comunicação. O atendimento de emergência foi a justificação dada às famílias pela Eletricidade de Moçambique sobre a remoção dos postes de transporte da corrente elétrica. A empresa comprometeu-se a devolver num período não superior que 20 dias. Neste momento estamos sem estoque mínimo. Houve necessidade de vir retirar alguns postos que em menos de 20 dias vai se repor para fazer a reposição dessas avarias e dar continuidade no fornecimento de energia desses locais. Está há muito tempo à espera de energia aqui? Sim, o que está acontecendo é porque isto aqui estamos esperando a um projeto de melhoramento. E também, quando se materializar esse projeto, haverá espaço para ligar novos clientes. Sim. Nhambígua 3 não é prioridade para vocês? Este bairro não é prioridade para vocês? Está no processo na base de dados, é também prioridade. E é propriamente dita a ligação nas casas, quando vai ser? Neste momento, primeiro vou ter o primeiro lote de material, depois aguardar o próximo, para depois fecharmos o projeto. Sobre a corrupção denunciada pelas famílias do bairro Nhambígua 3,
para o acesso da corrente elétrica. O diretor da Eletricidade de Moçambique, na Machis, diz não ter nenhuma informação. Neste momento ainda não tenho conhecimento sobre esse assunto. Sim, com mais devagar posso me inteirar melhor. Informação que apuramos indica que a Eletricidade de Moçambique está a desenvolver um projeto de melhoramento da rede de distribuição de energia nesta unidade residencial. Uma iniciativa que conta com parceria do Conselho Autárquico de Machis. Moradores do bairro Acordos de Lusaka, quarteirão B da cidade de Quelimane, acusam um cidadão de tentativa de usurpação de terrenos. Chama-se Rago Musa, o cidadão que tira o sono aos moradores do bairro Acordos de Lusaka, quarteirão B, alegadamente porque eles têm vindo a tentar de forma ilícita ocupar os seus terrenos. Entrevistados pela nossa equipa de reportagem, os moradores dizem estar indignados com o comportamento deste indivíduo, que, segundo eles, nos últimos dias tem estado a forçar mais de 300 famílias para abandonarem os seus terrenos. De certeza que ele é a portal na Guibo, ele aparece aqui, não é, a intimidar as pessoas de modo a sairmos. Mas se ele diz assim, o que ele pode fazer? Talvez venha nos indemnizar, porque aqui tem uma cerca acima de 300 e tal pessoas. Se ele tem coragem para fazer isso, que venha nos indemnizar. Mas para não poder nos indemnizar também, ele tem que usar todos os procedimentos legais. Como qual é? A anulação de certeza desse dote, porque esse dote não sou eu, não é o secretário, ninguém aqui assinou. Se for já ver, esse dote já foi homologado há quanto tempo? Desde 21 de setembro de 2012. Isso significa um ano depois da sua entrada como presidente da autarquia da cidade de Quelimane, não é? Então, quem sou eu que vou anular esse dote? Indignados com a atitude de Rago Musa, estes residentes contam que já recorreram ao Tribunal Judicial da cidade de Quelimane, bem como ao Conselho Municipal, de modo a apresentar o caso. E, neste contexto, as instâncias legais determinaram que os terrenos lhes pertenciam. Eu vi que ele anda a tirar fotografia nos talhões onde não estão sendo construídas. Isto para dizer que é para ele usufruir dos talhões que ainda não foram usados. Porque eu me lembro, a última vez que ele veio ter comigo, não é? Eu saí pessoalmente. Eu disse, eu quero sair consigo. Fomos, ele acabou desviando a estrada. Fui para a casa dele. E eu chegando no município, ele não apareceu. Então, esta última vez, veja essa senhora que estava a falar aqui agora. Essa senhora é de quando? É de acima de 60 anos. Essa senhora já está aqui há 60 anos. O tribunal já resolveu esse problema, nós todos já tivemos sentenças. Essas sentenças aqui, essas aqui é do tribunal. O tribunal é que deu fé isso tudo, todos os moradores. E esses moradores todos estão aqui mencionados. Esses moradores todos estão aqui mencionados. Sabe? Entretanto, os cidadãos avançaram que se Musa, o acusado, continuar a ameaçá-los tirar os seus terrenos, farão a justiça com as suas próprias mãos. Mototaxistas da cidade de Tete denunciam homens que fazem passar-se por clientes para efetuar roubos à calada da noite. No bairro Singose, vulgo Sibuma, na cidade de Tete, está a aumentar nos últimos dias uma nova tática de crime. Os ladrões se passam por clientes, assaltam e agridem cidadãos por sinal, mototaxistas à calada da noite. A situação está a criar pânico para aqueles que fazem o serviço de táxi na urbe. Praticamente nós carregamos os clientes para lá, tipo, aquilo ali que é um poste, vai no condomínio. Enquanto não, o destino não é condomínio. Chega ali num dos portões, é para parar aqui, é aqui. Se saber naquele portão, dentro daquele portão, ainda não iniciaram a viver pessoas. Chega aí, eles fazem mal e tiram-nos a moto, vão embora. Assunto de ladrões mesmo, isso está a acontecer muito. Por exemplo, na semana antepassada, há um amigo nosso que mesmo de dia, não foi à noite não, de dia foi arrancado de uma moto lá na zona do Chibuma. E tem outro jovem, foi também arrancado de uma moto de Catanaram, 19 horas, veio aqui, pediu ajuda e até eu lhe emprestei meu telefone para comunicar ao irmão. Depois foi na esquadra e meter a queixa. Chega aqui de uma boa forma, você também para estar preocupado em querer levar um cliente nas pressas, usa capacete e sai. E quando chega lá no destino que acontece muitas coisas. Para o caso de criminosos, esses jovens andam a agredir pessoas, levar motas e não tem profissão, só anda a fazer esses assuntos, eu não gosto. Principalmente lá no Chibuma, lá essa via de Castro Tiofo, você não anda nada à noite, a partir de 18 você não anda nada. É uma situação muito triste. Pelo visto, essa rua, naquela hora daí, 18 horas, para você passar é muito difícil. 18, 19 já não deve se passar.
somos arrancados das motas, põem corda para nós cairmos, nos arrancam as motas, às vezes nos dá porrada. Até perdemos as vidas, temos colegas que já adiantaram lá, que nem podemos falar. É muito triste o que acontece nesse entroncamento aqui. Os mototaxistas dizem que a situação está a trazer enormes prejuízos naquilo que é a receita diária e, por vezes, são obrigados a recolherem mais cedo para evitar assaltos. O patrão, como sabem, dia de hoje, o patrão requer só dinheiro. Até basta ouvir de que eu fui batido, ele prefere só procurar saber que a moto está boa ou não. Eu prefiro só arranca a moto, eu enquanto estou a sofrer, estou no hospital, ele leva a moto, entrega a uma outra pessoa, começa a fazer táxi, eu a sofrer. E nós também em casa queremos comer, deste mesmo valor temos que tirar para comida, para patrão. Chega no sábado para você entregar a receita, já não tem 1.500. E são poucos patrões que compreendem aquilo aí, outros não aceitam. O prejuízo, se ele nos tira a moto, ele primeiro tira documento, arranca documento, telefone, tudo. Então, os donos da moto também acabam não aceitando aquilo. Tipo, nós estamos a tirar, estamos a negociar com os próprios ladrões. A falta de iluminação pública, como o fraco patrulhamento por parte da Polícia da República de Moçambique, PRM, pode estar a contribuir para os malfeitores praticarem a ação. Não temos iluminação nessa rede aqui, só temos lá do outro lado. Se tivéssemos algumas lâmpadas aqui, alguns candeiros, talvez pudéssemos minimizar algumas coisas. Agora, quem está da polícia, talvez reforçar ainda mais. Mototaxistas da cidade de Tete denunciando falsos clientes que têm estado a terrorizar a classe dos mesmos na urbe. A Inspeção Nacional de Atividades Económicas em Gaza fiscaliza instituições de ensino para aferir se as medidas de prevenção contra a Covid-19 estão a ser implementadas. Esta informação foi avançada esta semana à TV Sucesso em Gaza pelo Fernando Mabasso, técnico da INAE, explica que na referida visita foram constatadas anomalias como o uso de latrinas e sanitários degradados. Bom, neste momento nós estamos a fazer visitas às escolas para verificar em loco as condições criadas para a retoma das aulas. Já fizemos 99%, só nos falta apenas uma escola da Macia Johnny Issa. Neste momento estamos preparados para avançar, para concluir esta parte. E no terreno, aquilo que temos constatado é que há escolas com algumas dificuldades, mas na verdade concluímos que não é porque não podem retomar, é problemas de sanitários. Portanto, há escolas que não têm sanitários, assim, digamos, aquelas convencionais, mas usam latrinas. Latrinas, então é preciso fazer chegar água para lavagem, para toda a higiene, né? Portanto, algumas escolas avançaram muito mesmo em termos desta organização. No entanto, nas escolas fiscalizadas foram deixadas as seguintes recomendações. Tem os sanitários degradados, algumas escolas. Portanto, este é um grande desafio que existe nas escolas. Recomendamos para o melhoramento destas situações. Portanto, há sítios que têm água, devem canalizar água até mesmo as latrinas, porque vimos exemplo concreto na escola secundária de Mangunze. É uma escola na zona rural, mas conseguiu colocar água até as latrinas. Tem sanitas a funcionar com autoclismo, isso é muito bom. Há prazos para cumprimento destas recomendações? O prazo é imediato, porque a serem autorizadas a retomar, terão que ter as condições criadas. A fiscalização abrangiu todas as escolas dos distritos da província de Gaza. Emílio da Conceição, província de Gaza. O Conselho Autárquico da Ilha de Moçambique investe na reabilitação de vias de acesso para melhorar a circulação de pessoas e bens naquela cidade. A
da ilha de Moçambique, na província de Nampula, comemora nesta quinta-feira 202 anos da ilha de Moçambique desde a sua existência. Munícipes residentes nesta autarquia mostram-se satisfeitos com as atividades realizadas pelo Conselho Municipal, desde a reabilitação de ruas e vias de acesso, saneamento do meio ambiente. Antigamente a ilha de Moçambique não era assim como está, mas agora mudou muita coisa. Tem muitas infraestruturas melhoradas, as casas já estão melhoradas, não é? Temos quase todas as ruas pavimentadas, não é? Então é uma melhoria para o governo. Vejo tudo diferente porque antes não estava assim, agora já temos pavê, já temos muitas coisas diferentes, porque antes era muito difícil, tipo, alguém sair do bairro até aqui bem suja, porque antes havia areia, mas agora conseguimos ter pavê. Temos as casas antigas reabilitadas, muitas das casas agora na estrada estão a reabilitar. Isso para nós, estamos a gostar. Temos hospital, que é essa da ilha de Moçambique, não é? Mas precisamos mais aquela requalificação. E na zona continental, por exemplo, a parte de Jembesse, precisamos de um posto de saúde, visto que quando as mães estão naquele processo de gestação, percorrem uma distância maior, então tem que se fazer qualquer coisa para, no sentido que tenhamos um posto de saúde naquela zona ali. O presidente do Conselho Municipal da Ilha de Moçambique afirma que várias atividades estão sendo desenhadas. E como também dizer de nós, como governo municipal, estamos a conseguir a trabalhar a limpeza da cidade, mantermos os serviços sociais operacionais. Temos como atividades, como também município, a continuação de pavimento da cidade, algumas ruas de 3.500 metros lineares. Temos também agora uma expansão na zona continental. Temos também, conseguimos adquirir 2 meios rolantes, nesse caso tratores. Digamos que estamos a conseguir, mesmo com a dificuldade que temos em termos de demora de desembolso do fundo do Estado, conseguimos pôr a cidade limpa. Da Vila Autárquica da Ilha de Moçambique, para TV Sucesso, com imagens de Aires da Graça Arrapame, Leonardo Gimo, Nampula. E obrigada pela audiência. Nós voltamos a ver amanhã, quando forem 19h50. Até lá, boa noite.